Aplaude o nome de Jesus. Aplauda o nome daquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você é grato a esse Deus, aplauda mais forte. Dê glória, dê aleluia. O Senhor é fiel. Ele permanece fiel em todas as suas promessas. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é longânimo. Queridos, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. O Senhor é poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Ainda antes de você se assentar, gostaria que a Keila colocasse aí no telão. Nós vamos declarar a palavra em alguns versículos. Abra para mim, por favor, Keila, no livro 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 33. Nós estamos aqui nessa manhã porque o Senhor vai desembaraçar poderosamente, perfeitamente os nossos caminhos. Não há nada, não há enfermidade, não há dificuldade no seu trabalho, não há problema no seu casamento, na sua família, que o Senhor não vai desembaraçar perfeitamente o seu caminho nesta manhã, porque o Senhor, Ele está dando ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger, para ir adiante de nós, despedaçando tudo aquilo que impede com que a graça do que o poder seja manifesto nas nossas vidas, porque Ele é Deus. Vamos todos ler juntos esse versículo, vamos lá. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos lá agora com mais força. Para treino foi ótimo, vamos agora falar com força. Deus fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia, aleluia. Abra aí, Keila, por favor, em Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 14, versículo 24. Aleluia. Vamos lá todos juntos. O Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mais uma vez, o Senhor dos exércitos, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aleluia, glória a Deus. Assim como você determinar hoje, vai efetuar na sua vida nessa semana. E eu já começo declarando que será uma semana de boas notícias, que será uma semana de milagres, que será uma semana que o Senhor vai transformar a tristeza em alegria, que o Senhor vai transformar a doença em saúde, que o Senhor vai levantar os mortos e ressuscitar aqueles que estão desanimados, abatidos, cabisbaixos. Mas é necessário nós determinarmos com fé nessa manhã aquilo que o Senhor vai operar nas nossas vidas e naquilo que leva o nosso nome. Por isso eu quero começar diferente. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente. Nós vamos aqui diante do altar estender as nossas mãos para aquele que vive, para aquele que reina. Venham todos aqui à frente, nós vamos orar agora. O que é que o Senhor precisa desembaraçar perfeitamente no seu caminho? O que é que o Senhor precisa fazer nesta manhã para você viver o milagre dele na sua vida? O que é que o Senhor precisa agir com fé e com firmeza para que ele entre naquilo que é impenetrável? O que você precisa nesta manhã, pela sua fé, estabelecer no mundo espiritual que está declarado, está determinado, está dito, está decretado na autoridade que há no nome de Jesus. É a sua fé quem vai mover o coração de Deus. É a sua fé quem vai fazer o impossível acontecer. É a sua fé nesta manhã, igreja, que vai fazer o Senhor mover ao seu favor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele ouve aquele que se prostra
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nessa semana é semana de milagres, nós vamos viver milagres, nós vamos viver boas notícias, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Por isso, igreja, começa a clamar, começa a orar, começa a clamar, começa a dizer: Deus, nós não aceitamos nenhuma ingerência do maligno, nós não aceitamos nada que venha contrário à tua palavra sobre as nossas vidas. Nós declaramos agora que percam as forças, principados, potestades, hostes malignas, requetarabachou, canturecarabachai, toda enfermidade agora, nós declaramos que bate em retirada, porque está escrito que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Nós declaramos a palavra, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós declaramos a palavra, que o Senhor vai adiante de nós. Nós declaramos a palavra, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito, que Ele é aquele que é o general de guerra. Está escrito que Ele vai adiante de nós, desembaraçando os nossos caminhos, despedaçando as portas de ferro, quebrando os ferrolhos de bronze. Ele vai adiante de nós, retirando todo o poder das trevas. Ele é aquele que diz que você é curado, que você viverá um milagre pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aquela mulher encontrou a dracma perdida que estava dentro da sua casa. Todos os valores perdidos dentro da nossa casa serão resgatados agora, serão resgatados agora. Toda depressão, toda tristeza, todo opróbrio, toda miséria, caia por terra agora. Toda dificuldade financeira, caia por terra agora. Todo o poder das trevas que prende nas prisões emocionais, caia por terra agora, porque o nosso Deus é poderoso. Eu quero ouvir sua voz clamando, eu quero ouvir sua voz clamando, eu quero ouvir sua voz pedindo, porque Ele é poderoso, porque Ele é poderoso, e Ele quer te ouvir nesta manhã. Ele quer te ouvir nesta manhã. Todo desânimo, todo desânimo, todo desânimo, toda prisão agora que prende as pernas, as mãos, os pensamentos, os olhos, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. Toda depressão, toda tristeza, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. Toda palavra maldita, caia por terra agora, caia por terra agora. Toda obstinação, todo orgulho, toda prepotência, toda mentira, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. Na autoridade cá no nome de Jesus. Todo vício, todas drogas, todo alcoolismo, prostituição, adultério, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. Requetarabaxê, carabaçou, canturabaxê, richequetarabaxou, canturabaxarabaçou, riquetarabaxê. Toda tristeza, todo vazio, toda solidão, caia por terra agora, caia por terra agora. O Senhor é o Deus que nos preenche nesta manhã. Ele é o Deus que movimenta as águas nesta manhã. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que apazigua a tempestade agora. Senhor é o Deus que nos dará respostas. Senhor é o Deus que nos dará direcionamento essa semana. Senhor é o Deus que vai adiante de nós.
O Senhor visita o seu local de trabalho agora. Nos 4 cantos daquele lugar, o Senhor está visitando com ordem financeira, com ordem de vitória agora. Nós repreendemos agora todo espírito espião daquele lugar. Todo espírito espião agora caia por terra. E todo mal agora que intentou sobre a sua vida nesta semana, seja dissipado, seja dissipado, seja dissipado. Nós declaramos milagre. Diga comigo: eu declaro milagre, eu declaro vida, eu decreto falência do inimigo sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre a minha saúde, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre meu emprego, sobre tudo aquilo que leva o meu nome. Em nome de Jesus, eu declaro que é o Senhor que desembaraçará perfeitamente os meus caminhos, em nome de Jesus. Aplauda, Senhor, e tome o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós, nessa manhã, reconhecendo o senhorio do nosso Deus, a sua onisciência, a sua presença, nós declaramos que o Senhor, Ele é além de nós. Então todas as vozes do inferno contrárias, que tentam vir contra mim e contra a sua vida, dizendo que não somos capazes, ou que não vamos conseguir, ou que essas tempestades e esses vendavais que temos enfrentado, que temos vivido, irá nos sucumbir, eu declaro agora emudecidas na autoridade que há no nome de Jesus. Porque maior é aquele que nos chamou, e Ele nos amou primeiro e nos escolheu antes da fundação do mundo. E se nós estamos aqui, é porque nós entendemos que há um Deus no céu, que é fiel para cumprir todas as suas promessas, apesar de nós e além de nós. Porque, irmãos, é uma guerra entre a carne e o espírito. O espírito quer que você esteja forte, buscando, mas a carne, ela sempre quer colocar uma condicional para que você busque na integralidade a presença do Senhor. E nós entendemos que é um processo que, quando estamos caminhando com Jesus, que nos impede de estarmos verdadeiramente vivendo na essência e na integralidade a palavra dEle. Quando o inimigo, quando Satanás esteve ali, quando ele saiu daqueles 40 dias de jejum, a única coisa que ele disse foi: está escrito. E o que nós precisamos nessa manhã é entender que não venceremos o inimigo da nossa alma com sensacionalismo, com lágrimas. Não venceremos o inimigo das nossas almas mostrando as nossas competências ou os dons que o Senhor derramou sobre nós. Venceremos o inimigo das nossas almas declarando a palavra de Deus, dizendo: está escrito. Venceremos os principados, as potestades, dizendo: está escrito. Venceremos as dificuldades no nosso casamento, no nosso emprego, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso ministério, dizendo: está escrito. Porque está escrito, e se está escrito, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E é ela a qual nós vamos nos apropriar e nos apoderar nesse dia chamado hoje. Hoje é o último dia do mês de abril, e eu tenho certeza que neste mês o Senhor operou grandes coisas ao meu e ao seu favor, e mostrou que Ele é Deus na nossa vida, e mostrou que Ele nos chamou e nos comissionou para uma grande obra. Quer queira onde estejamos, o Senhor resplandece a glória dEle na nossa vida, e mostra que Ele é um Deus fiel em nós e por nós. E sabe, igreja, o Senhor tem aberto uma grande porta diante de nós. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia
Nós vamos falar rapidamente. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, versículo de número 9. Porque uma porta grande, diga comigo, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, mas há muitos adversários. É mais ou é e? Há muitos adversários. O Senhor, Ele tem colocado uma porta grande diante de nós. Uma porta de milagre na nossa saúde, uma porta de milagre na nossa família, uma porta de milagre no nosso casamento, mas só não é uma porta grande. É uma porta também eficaz. Que tudo que Ele propôs para essa porta ser aberta na minha vida e na sua vida, está acontecendo. Eu tenho certeza que um clamor que você fez na semana retrasada, o Senhor operou com um milagre sobre a sua vida. Essa é uma porta grande. Você está respirando hoje, essa é uma porta grande. O Senhor ter glorificado o nome dEle na sua vida, é uma porta grande. Mas também não é só uma porta grande, mas é uma porta eficaz. Você sabe o significado da palavra eficaz? É aquela que diz que tudo que você se propõe a fazer, tudo dá certo. Tudo é resolutivo. Tudo tem uma resposta. Tudo tem um direcionamento. Tudo tem uma saída. Tudo tem um porquê. E esse porquê chega no fim com resposta de vitória. Então, quando o Senhor abre uma porta grande diante de nós e eficaz, Ele nos entrega o milagre, mas Ele também nos entrega o milagre de forma que a gente possa viver esse milagre. Por isso que essa porta é eficaz. A porta que o Senhor abre nunca vai ser uma porta que vai trazer dúvida para o seu coração. A porta que o Senhor abre nunca vai ser uma porta que vai trazer tristeza, muito embora o Senhor às vezes nos coloque em situações difíceis. Muitas vezes a porta que o Senhor está abrindo foi um laudo que você recebeu, dizendo que você está com uma enfermidade. Mas o Senhor diz que há enfermidades que são para a glória de Deus. E nessa manhã eu declaro, se você está aqui, o inimigo está te atemorizando por conta deste laudo, por conta dessa resposta. Eu quero dizer para você que a cura vai vir sobre a sua vida. E essa enfermidade vai ser para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida, na sua família. Está pelejando pela sua vida e você não consegue falar porque os problemas te brecam. Você fica tão sem força, você fica tão desanimado que as castas malignas te levam para uma prisão, que impedem você de romper, impedem você de avançar, impedem você de crescer na presença daquele que é Deus da sua vida. Um outro inimigo que nós vemos aqui, um outro adversário, é o tempo. Nós percebemos que quanto tempo o inimigo nos faz perder quando estamos embaraçados naquilo que é problema na nossa vida. Por isso que quando a palavra do Senhor diz que Ele perfeitamente desembaraçará o nosso caminho, é porque o inimigo ele quer embaraçar para que você perca tempo. E todas as vezes que você perde tempo, você deixa de viver o propósito de Deus, porque esse dia de hoje não volta mais. Então aquela pessoa que você poderia abrir a sua boca e falar da palavra, não vai mais poder ouvir, porque hoje vai acabar. Quantas pessoas têm perdido tempo com tristezas tão profundas? Quantas pessoas têm perdido tempo da sua vida procrastinando dentro da casa do Senhor, porque um dia foram rotuladas pelos seus pecados, porque um dia foram rotuladas por aquilo que já está no passado. Quantas pessoas que estão com esse adversário diante dessa porta grande e eficaz que o Senhor abriu, porque se perderam no meio do caminho por julgamentos humanos, por falta de mão estendida. Ou até, muitas das vezes, por não se perdoar, por não aceitar determinados decretos do Senhor na sua vida, por não aceitar que o Senhor levasse alguém que você amava tanto, por não aceitar que o Senhor fechasse essa porta. Isso é perca de tempo diante da presença do Senhor. Isso é um adversário diante da porta que Ele abre para nós.
Isso é um adversário. O tempo. Perder esse tempo é algo que nos leva para fora da presença de Deus. E o terceiro e último que eu quero dizer aqui, adversário que se apresenta diante de nós, sempre que o Senhor nos entrega grandes bênçãos. E sabe, irmãos, você pode não estar vendo ainda, porque a fé é a certeza daquilo que se espera, mas aquilo que não se vê. Quem tem esperado algo grande no Senhor aqui, levanta sua mão. Por isso nós oramos aqui determinando, que já está declarado e determinado. Porque a Bíblia diz, assim na terra, como no céu. O que concordarmos na terra, será ligado no céu. Então nós já ligamos aqui naquela oração ainda há pouco. Está determinado, está declarado, só vai se concretizar na sua vida. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Nós só estamos agora na fase do esperar com paciência. Mas já está determinado, já está declarado. E um dos adversários, que vem também, além das castas malignas, além do tempo, são os nossos maus pensamentos. Os nossos maus pensamentos impedem com que a gente alcance a plenitude do Senhor. E sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que só Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que almejamos, que desejamos. Nesta manhã, quantos recebem os pensamentos de Deus sobre a sua vida? Quantos se apropriam dessa palavra do Senhor sobre a sua vida? De que você é o que a Bíblia diz que você é. Do que você pode fazer, aquilo que a palavra diz que você pode fazer. Aquilo que você pensa no seu coração. A Bíblia diz assim, você é. E nessa manhã o Senhor está te levando a uma atmosfera de entender que você é filho amado, filho querido, filho escolhido. E que não há nada... E não há nada, porque até o pecado confessado e deixado, você alcança misericórdia. Até o pecado, o processo de conversão e arrependimento, te conduzirá a uma mudança de rota. E te levará para um caminho de salvação, de milagre, de vida com Deus, de vida de sobrenatural. Sabe por quê, igreja? Nós estamos ali na classe de mulheres estudando, e o Senhor, Ele tinha se irado com a postura daquela cidade chamada Nínive. E o Senhor já tinha liberado um decreto de acabar com aquela cidade. E o Senhor acabaria com aquela cidade. Porque aquela cidade estava completamente em pecado, desobedecendo as leis do Senhor. E sabe, existiu um homem, diga comigo, um homem, que levou aquela palavra ali no meio de toda aquela cidade, levando aquela mensagem de que o Senhor destruiria aquele lugar. E aquele povo fez o quê? Aquele povo correu para a irmã para orar? Aquele povo correu para o monte para buscar? Não, e não que isso seja errado. Mas nós estamos ali na classe buscando, entendendo que se nós não atrairmos a presença de Deus com a nossa oração, com a nossa busca individual, o outro não pode fazer por nós. Se nós não nos aquebrantarmos e buscarmos em espírito e em verdade, ninguém pode buscar em espírito por você. Só você mesmo. Então não é a igreja, não é o seu núcleo, é você nessa manhã que precisa se posicionar e buscar no seu individual a presença do Abba, a comunhão com Ele, a presença dEle. E aquele povo vestiu o pano de saco, e aquele povo se arrependeu, e aquele povo chorou, e aquele povo pranteou. Você de repente nessa manhã pode estar aqui pranteando. Nessa manhã você pode estar aqui se sentindo humilhado por tudo que o Senhor tem feito você passar. Você pode estar aqui de repente lutando, guerreando, batalhas travadas por alguém da sua casa, por alguém da sua família, por alguém que você conhece. Mas eu quero te dizer que quando o Senhor viu aquele povo se movimentando no mundo espiritual em arrependimento, o Senhor mudou o decreto e não mais fez o que Ele faria e não destruiu aquele lugar.
Nessa manhã o Senhor está dizendo que se você converter os seus maus pensamentos, se você entender que Ele está operando e trabalhando, se você se reconhecer nele e se converter dos seus maus caminhos e buscar ajuda para confessar a tentação ao invés de confessar pecado, eu quero dizer para você que Ele vai mudar decreto nessa manhã, dentro da sua casa, dentro da sua família, na sua geração e na sua parentela, como Ele fez com a cidade de Nínive. Mas tudo depende de mudarmos os nossos pensamentos e de usarmos as ferramentas espirituais adequadas que o Senhor nos entrega para cada momento, para cada situação. E sabe, queridos, existem 3 adversários, mas também existem 3 recursos que podemos utilizar para vencer esses 3 adversários. O primeiro deles, quem lembra qual era o primeiro? Qual é o primeiro adversário? Castas de demônios. O primeiro recurso que vamos utilizar para vencer essas castas, o jejum e a oração. E sabe, queridos, os discípulos estavam ali, você pode dizer, mas eu já ando com Jesus. Eu já trabalho na obra, eu estou na igreja, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta. Mas sabe, os discípulos estavam ali. E oração diz sobre conexão, sobre comunhão e comunicação constantes com Deus. Os discípulos, eles não estavam vivendo assim. Dali, o Senhor mandar jejuar e orar, porque eles estavam desprovidos de poder espiritual. Para saber a condição em que eles estavam, basta a gente caminhar um pouquinho aqui, queridos, nos versículos 33 e 34 do Evangelho de Marcos. Abre, por favor, Keila, capítulo de número 9. Eles estavam ali. Veja o que a palavra do Senhor diz. E Jesus chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Veja, se você é alguém que um dia acreditou e acredita no nosso Senhor Jesus Cristo, e passou a fazer parte dessa família de Deus, saiba que você foi escolhido para andar com aquele que é capaz de caminhar sobre as águas, aquele que é capaz de curar enfermos, aquele que é capaz até de dar ordens às tempestades. Mas, se mesmo assim, depois de você ter se convertido a Cristo, você continuar tendo o seu velho homem em si, apesar de possuir agora uma vida em Deus, a sua origem, isso não é se tratar de novo nascimento. E aqueles discípulos estavam ali, e eles estavam totalmente carnais, vendo os milagres de Jesus, vendo o que ele estava fazendo, mas disputando entre si, quem era o maior entre eles, quem fazia mais entre eles. Eles estavam se achando o máximo, porque eles estavam andando lado a lado com um homem capaz dos mais incríveis milagres, e que atraía multidões. E sabe, queridos, não é difícil de imaginar que na cabeça daqueles discípulos ali, que eles tenham começado a pensar que eles eram tão importantes quanto Jesus, e que até poderiam estar começando a fazer fãs por onde eles passavam, simplesmente por estarem andando com Jesus. E às vezes a gente pensa isso, né? Por estarmos andando com Jesus, por cantarmos bonitos, pregarmos bonito, falarmos bonito, temos uma legião de fãs, porque na verdade não somos o homem que faz, apenas andamos com aquele homem que opera os milagres. E assim, quando eles chegaram naquele lugar, para expulsar aquela casta de demônio naquele menino, naquele rapaz, nós podemos observar que o espírito que estava ali era um espírito que emudecia e ensurdecia. Ou seja, a figura perfeita de um cristão em Jesus sem comunhão. Porque ele é incapaz de testemunhar de Cristo e também de identificar a voz de seu pastor. Pois os seus sentidos estão embotados e distraídos com muitas coisas que não têm uma conexão direta com o Pai em oração. Então, a primeira coisa para vencermos as castas de demônios é jejum e oração.
para que não nos tornemos pessoas obstinadas, surdas e mudas diante do adversário da nossa alma, por conta do orgulho do nosso coração, por conta da vaidade de termos e fazermos algo no nome dele. O segundo ponto, queridos, o segundo recurso, o primeiro recurso para vencer as caças é o jejum. Qual é o segundo adversário que vem tentar nos parar? O tempo. O segundo recurso que faz com que a gente ganhe tempo nas adversidades é fazermos voto diante da presença do Senhor. Você já percebeu que quando você está fazendo propósito, vamos mudar a palavra, quando você está fazendo um voto com Deus, um propósito, você foca no propósito? Porque você tem que levantar, porque você tem que jejuar, porque você tem que ler o Salmo, porque você tem que ler Provérbios. Então, aquele tempo que o inimigo estava tentando tirar de você, você está ganhando na presença de Deus. Fazendo um voto, fazendo um propósito. Buscando o recurso certo para vencer o adversário da sua alma. O voto nos leva para uma atmosfera, para uma dimensão espiritual que nos tira da carnalidade, do natural dessa terra, das circunstâncias e também das intempéries que vêm tentar nos parar e nos brecar. O voto quebra o nosso coração porque mortifica a nossa carne e fortalece o nosso espírito. O voto nos faz, o propósito nos faz reconhecer a grandeza do nosso Deus e a nossa pequenez. O voto tira de nós todo o rótulo humano. O voto tira de nós toda a circunstância maligna, humana, terrena, que nos impede de alcançarmos os céus em oração e adoração. O voto te faz crer, e por meio da palavra que você ouve, a sua fé é acrescida. E quando a sua fé é acrescida, ninguém te segura nessa terra. Ninguém te detém diante dos seus problemas. Nem mesmo aquilo que é a sua fraqueza. Porque o poder de Deus vai vir ser aperfeiçoado na sua fraqueza nessa manhã. E sabe, queridos, a vida perfeita não é aquela de quem está numa perfeição, num pedestal religioso. Mas é daquele pecador que reconhece que precisa e é carente da graça de Deus todas as manhãs da sua vida. Aquele que sabe que precisa, mas com humildade, com insistente oração, permanece nos pés de Jesus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, liberta-me de mim, Senhor, tira de mim todo o caminho que me leva para longe do Senhor. E isso só o voto faz, só o propósito nos aquebranta, porque você vai investir tempo, ao invés de perder tempo, diante dos adversários. E o terceiro recurso, que vem combater o quê? Os maus pensamentos, é a palavra de Deus. O recurso que vem combater os maus pensamentos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não adianta eu vir diante do Senhor e diante do meu inimigo, dos meus adversários, na porta grande e eficaz que Ele abriu para mim, com vãs repetições, com palavras embutidas de sentimentalismo, de frustração, de remorso e não de arrependimento. A palavra de Deus nos condiciona a termos a armadura polida, a termos a nossa espada desembainhada para o momento da guerra. A palavra de Deus nos eleva numa atmosfera de quebrantamento, de rendição, mas de força diante do exército que tenta vir nos destruir. Então, queridos, eu termino dizendo, para que Ele desembarace perfeitamente os nossos caminhos, precisamos entender quais são esses adversários que se impõem diante da porta grande e eficaz que Ele abre para nós todas as manhãs. Mas mais do que saber quem são eles, é saber utilizar o recurso certo para combatê-los numa atmosfera espiritual e não natural. Então que nesta manhã o Senhor dê para você forças para jejuar e orar, para vencer toda casta de demônios que tem tentado te paralisar. Que o Senhor também traga ao seu coração propósitos celestiais, para que você não perca mais tempo com esse adversário tentando te paralisar.
E que você venha entender que é pela palavra de Deus que os seus pensamentos são modificados dentro de você mesmo. E que tudo aquilo que você precisa de força, de resgate, de livramento, de vida, de paz, de estrutura, de equilíbrio, está na palavra do Senhor. E somente ela que é o nosso arrimo, somente ela que nos dá propriedade para estarmos diante daquele que quer nos consumir, nos tragar vivos todos os dias. Por isso, nesta manhã, eu convido você a se colocar de pé. Se coloque de pé nesta manhã, como vencedor, como vencedora. Se coloque de pé nesta manhã, entendendo que, assim como aqueles discípulos estavam ali, estavam andando com Jesus, mas no caminho estavam disputando quem era o maior entre si. Que nós venhamos a deixar no altar do Senhor agora tudo aquilo que nos impede de alcançar uma vida de plenitude com Deus, com humildade, reconhecendo sempre que o outro é maior do que nós, dando a glória sempre a Jesus por tudo, fazendo valer a presença dEle em nós, não por nós, mas por quem Ele é e por tudo que Ele faz. Nessa manhã, queridos, eu declaro e tomo posse de uma semana tão extraordinária, tão sobrenatural, de refrigério, de provisão, de saúde, de milagres, de vitória, de bênção, de renovo. Uma semana tão grande, tão poderosa, tão sobrenatural, que o meu Deus está preparando, o meu Pai já me entregou nesta manhã de hoje. Que quero transbordar sobre a sua vida tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque Ele já declarou e eu já decretei, já determinei, já tomei posse, porque acredito, irmãos, que se colocarmos de forma humilde e em insistente oração, cada uma desses recursos, para vivermos o sobrenatural de Deus, daquilo que temos buscado nele, vamos mover muralhas pela nossa fé. Vamos viver um mês de maio como nunca vivemos em todos os outros anos que se passaram. Cada dia, você pode declarar com as suas mãos aos céus, cada dia do mês de maio, nós vamos viver milagres, 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 que nem os nossos olhos viram, e nem os nossos ouvidos ouviram. É o que o Senhor preparou para nós nesse mês de maio. Nós declaramos, nós decretamos, e nós anulamos agora tudo aquilo que impede o agir do Senhor nas nossas vidas, o poder de Deus sobre nós. Cada recurso desse nós colocaremos em prática, porque Ele nos ajudará, porque Ele nos fortalecerá, porque Ele nos pegará pela nossa mão direita, Ele nos colocará de pé, Ele nos colocará de pé. Eu quero convidar o pastor Arlen nesta manhã. Vamos cantar um hino, uma parte de um hino, equipe de louvor, e no seu lugar feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Me alcançar, Tu és meu abrigo. Sobre as águas,
Abra os seus lábios e declare.